Fala galera, estamos aqui em mais um OneCast, o podcast aqui do One Ministério, e hoje eu tô com o pastor Eric. E aí, pessoal? Que bom ter você com a gente aqui, Eric, também, de falar um pouquinho. Hoje a gente quer conversar um pouco, na verdade, com vocês aqui junto, tem uma roda de conversa de duas pessoas. Isso. Sobre santidade, por que ela é tão importante na nossa vida. Fala pra gente um pouquinho, Eric, aí, o que você vê nesse tema aí tão importante no cristianismo. Uhum. Bom, eu acho que santidade é um assunto que a gente meio que aborda de maneiras indiretas, né? Então a gente fala numa pregação que a gente não pode fazer tal coisa e muitas vezes a igreja é conhecida por essa questão de pode ou não pode, né? Por muito tempo De livro de regras, assim, Exatamente. Né? Por muito tempo eu ouvia que a religião não permite, quando era criança eu ouvia esse tipo de coisa e na verdade isso é uma maneira, digamos, muito incompleta de falar o que é santidade, né? Porque a santidade, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente percebe que existe um Deus que é santo, que é perfeito, que é puro, e ele quer formar um povo à sua imagem, um povo semelhante a ele. E, bom, a gente sabe, olhando para a Bíblia, que por conta do pecado isso não é mais possível. A gente está corrompido por essa natureza pecaminosa. Mas a Bíblia deixa claro, né? Deus falou isso, Jesus fala isso, que por eles serem santos, nós temos que buscar ser santos também. E eu acredito que um cristianismo, um seguir a Jesus sem uma busca por santidade está incompleto, né? Na verdade, o entendimento de uma vida com Jesus sem uma luta contra o pecado está incompleto. Isso, para mim, tem vários aspectos. O primeiro deles é porque isso tem a ver com a nossa identidade. Então, como povo de Deus, a gente é chamado a ser como Ele. Beleza, então eu tenho que ser como Ele e ir contra todo tipo de pecado e impureza. E também existem algumas coisas legais da santidade, que eu acho que às vezes a gente vê muito como um peso, mas existem coisas muito legais. A santidade, ela é o caminho certo, o caminho planejado para se viver. E quando você caminha nesse caminho certo e planejado para se viver, você vive a plenitude da vida. Então, quando a gente busca santidade, por exemplo, na área da sexualidade, por exemplo, que hoje é uma grande luta, é porque existe um caminho que foi criado para ser, e quando você vive nesse caminho... E não é que não pode, tem o tempo certo e a forma certa para as coisas, né? Exatamente. Às vezes a gente acha que é muito exagero, é ser radical demais, mas na verdade são as regras do jogo, vamos dizer, né? Então, eu vejo muito também como a santidade também traz benefícios, né? É claro que a gente não é uma barganha nunca, mas vive-se uma vida plena por buscar santidade. Eu acredito nisso, né? Em todas as áreas, assim. Sim. E santidade, ela traz essa proximidade com o Senhor, né? Eu vejo muita gente que a gente conversa às vezes aqui na igreja e tem cara que vem aqueles papinhos assim, não... Se eu chegar no céu com a beca meio queimadinha, chamuscada, tá valendo. Gente, é um pensamento extremamente medíocre, na verdade, porque você está se privando de uma vida de santidade em viver coisas ainda maiores com o Senhor. E eu vejo assim, quando alguém conhece, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela tem uma conexão direta através de Jesus com o alto, com Deus, né? E à medida que eu vou nessa luta entre carne e espírito, na luta contra o pecado, à medida que eu vou me aproximando mais, ou vivendo mais em santidade, é como se essa conexão fosse alargando cada vez mais. Ele fica meio nesse... alargando e diminuindo o tamanho dessa conexão, quase, digamos assim, né? Entre essa luta contra o pecado. Então, quanto mais eu acabo pecando ou não buscando a santidade ou tendo os pecados de estimação, não é que eu não vou ouvir a voz de Deus, eu vou cortar essa conexão, porque ela não vai ser cortada. Mas, na verdade, eu vou deixando de conseguir perceber, ouvir a voz do Espírito, entender a direção que ele tem para mim, quais são os próximos passos. E por isso que essa busca pela santidade, né, lutando contra o pecado, nessa luta entre carne e espírito, vai fazendo com que a gente consiga ter mais discernimento e entendendo melhor e mais claramente aquilo que o Senhor tem para a gente também, né? Talvez algumas pessoas não consigam viver tudo que ouve sobre a vida com Deus, talvez venha nos cultos e não sinta nada, não veja mudança, justamente porque ainda está nesse caminho muito
como você disse, né, estreito, digamos assim. Ainda está muito... não está sendo radical, uma entrega radical. Quando você estava falando, eu até tinha marcado esse texto aqui para ler. Eu lembro do texto de 2 Timóteo, capítulo 2. Deixa eu achar aqui. Devia ter visto isso antes, né? Não aqui, ó, versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Aqui, né, na carta, tá dando um conselho para Timóteo dele se purificar, e na verdade esse conselho é para todos nós. Sim. Então existe um nível de, ok, você é cristão, mas um cristão que está purificado e consagrado, Deus vai usar, né? Então, tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala assim, não é que Deus tenha filhos preferidos, mas assim como uma superfície está mais limpa e consegue refletir melhor uma imagem, assim são os filhos de Deus. Então, quando você está buscando realmente, não, eu quero refletir a imagem de Deus, com certeza você vai viver algo a mais, algo diferente. Não tem a ver com uma troca, tem a ver com uma entrega, uma santidade, uma busca por purificação mesmo, né? É interessante até porque, na verdade, acho que uma das diferenças, não entre filhos prediletos, porque não é essa a ideia realmente, né? Tudo bem que quando você pergunta para um pai que tem mais filhos, ele diz que não, mas os filhos todos dizem que tem, né? Mas é interessante quando você vê, por exemplo, entre os 12 discípulos, você tinha lá entre os 12, 3, Pedro, João e Tiago, que estavam mais próximos e viveram coisas maiores ainda com o Senhor do que alguns outros tinham vivido. E João, tudo bem que ele se autodescrevia como discípulo amado, né? Então, né, brincadeiras à parte, mas ele era um cara que buscava essa proximidade ou essa intimidade e essa santidade cada vez mais. Então, não é também no sentido necessariamente, então eu não posso errar nunca mais. Porque você vê, Pedro era um desses caras, um desses 3, mas era o cara que era impulsivo. E Deus foi transformando, mudando até o significado do nome dele, né? De Simão para Pedro, aquele que era inconstante, vai se tornar uma rocha ou alguém que é firme, porque consegue viver essa santidade também com o Senhor, né? E eu acho que essa questão da perfeição, né? Existe uma diferença, assim, porque essa não é questão de ser perfeito, mas é uma inconformidade com os teus erros, com os teus pecados. Então, eu sei que eu não sou perfeito, claro. Mas existem coisas... Isso não pode ser uma desculpa para eu não lutar para ser santo, puro, né? Então, o fato de eu, não sei, tenho uma dificuldade que eu penso muito mal das pessoas. Eu não consigo ser perfeito. Cara, isso, conforme você anda com Jesus, tem que mudar os seus pensamentos. Então, essa é uma inconformidade mesmo. Você não se acomodar com o jeito que você é, né? Com os seus impulsos e tal. E eu acho que essa tem que ser uma busca ativa. É uma busca diária. Você acorda de manhã e fala, hoje eu tenho que... Por isso que é tão legal fazer um devocional de manhã, né? Você se lembra disso. Hoje eu tenho que buscar ser santo e puro. E uma coisa que às vezes eu percebo também é porque na nossa cultura, ser santo é ser quadrado. É ser, viver uma vida muito limitada, muito sem graça. Você vê isso em filme, o cara santinho, certinho é o chato. Né? Isso desde sempre, filme adolescente é isso, é o cara, o nerd lá. Que não vive as coisas que dizem que são legais por aí, né? E daí quando ele se liberta, ele fica feliz. E eu acho que às vezes a gente é influenciado, querendo ou não, por essa cultura. E pelo contrário, quando você é santo, você busca essa santidade, aí você encontra uma alegria de verdade. Eu falei antes da regra do jogo, costumo explicar assim para os pré-adolescentes. Deus, ele criou o jogo, não adianta. Você pode dizer que não, mas ele continua sendo dono do jogo. E não é porque eu não concordo com as regras e não é porque eu não gosto ou queria fazer diferente que ele vai mudar as regras para mim. Então, por exemplo, uma criança, né? Quando você vê uma criança jogando, tá lá tentando um jogo de futebol dos mais velhos, a criança vai correndo, pega a bola com a mão, normalmente ela faz isso, corre pro gol e joga no gol. Aí todo mundo é bonitinho e tal. Mas se ela entrar num jogo profissional e fizer isso, não vai valer. Então não importa se você gosta ou não das regras, não importa se hoje em dia dizem que não existem regras, existem. E um dia a gente vai ter a certeza disso. Todo mundo vai ver isso. Se deparar com isso, né? E isso é viver pela fé também. É você
mesmo que você não esteja vendo a Deus, não esteja tocando, você crê que existe um Deus e que ele estabeleceu seus princípios, e daí você norteia a sua vida dessa forma, né? Tem uma coisa que é muito comum também, por exemplo, quando um adolescente, um jovem vai contar um testemunho, ou qualquer faixa etária, na verdade, né? E vai contar um testemunho assim, não, dele... Até às vezes, tenta ser mais breve, não precisa ficar 1 hora contando a tua vida toda, tá? Mas o cara tenta fazer em 3 minutos, né? Mas o cara vai lá, o que ele faz? Durante 3 minutos ele conta tudo que ele fazia de errado antes, né? Que agora ele entende pela palavra que não é verdade, que não deveria fazer daquela forma. E aí ele se converteu, mas ele não consegue contar o que ele vive agora com Jesus. E aí, para quem não conhece Jesus, fica um negócio, nossa, então agora você conhece Jesus, você vai na igreja, você se converteu, mas você então não faz mais nada que é legal. Porque a percepção ou o ponto de vista é diferente. E eu vejo muitas vezes que tem gente que tem que aprender até a contar testemunho, né? E falar, cara, você fala um pouquinho do que você era antes, no meio você se converteu e agora o que você vive, quais são os benefícios de viver com o Senhor. Da sua presença, dos milagres, das confirmações, das palavras, do andar com Ele, das mudanças que Ele fez na tua vida de verdade. E essas coisas são perceptíveis também para quem não conhece, quem te conhece de antes de começar a caminhar com Jesus também, né? Eu acho que nesse processo, né, por exemplo, até mesmo se deu o exemplo do testemunho, é necessário uma reeducação, vamos dizer assim. Sabe, uma reeducação alimentar, quando a pessoa come muito doce, ela precisa parar? No começo, a impressão que dá é que não tem graça, não tem gosto. Mas é porque você alimentou sua carne o tempo todo. Agora falando da vida convertida, né? A pessoa alimentou a carne dela o tempo todo e ela, então, agora ela passa por um processo de desintoxicação. Ou reeducação alimentar, exato, na verdade, e daí agora ela precisa perceber o que é alegria de verdade, ela precisa perceber o que é amizade, vínculo de verdade, o que é prazer de verdade, o que é um objetivo de vida de verdade. Antes, talvez, o objetivo de vida era ter dinheiro só, era ter conforto, ou era ter vários relacionamentos para suprir as suas carências ali. Mas agora ela vai entender que a alegria de verdade é construir uma vida que é bonita, é construir relacionamentos, se importar com as pessoas, se doar, ser generoso. Então, é uma mudança de mente. A Bíblia vai falar isso, né? Renovação mesmo de mente. Porque a gente cresceu num mundo que não é nosso, com valores que não são nossos. E a gente aprendeu o que é alegria, o que é prazer, o que é vida de verdade do jeito errado. E daí a conversão, o que é? Essa busca por reeducação, por desintoxicação e viver o jeito certo. E com certeza é muito melhor. Né? A plenitude que a gente encontra andando com Jesus não tem preço, porque você já está satisfeito, você já está feliz, você não precisa do dinheiro, do conforto, né? Então, essas coisas, elas se tornam... não se tornam o fim em si mesmo, né? Se tornam a maneira de você glorificar a Deus. Então, uma amizade, um relacionamento. E existe muita alegria e prazer na presença de Deus e em santidade. Isso é uma mentira. Acreditar em outra coisa é uma mentira, é um engano, né? Sim, aí as pessoas ficam acreditando nisso e achando que querem satisfazer tanto os desejos da carne, ou até na comparação e ser iguais aos outros. Mas quando você olha, por exemplo, para Daniel, o que ele vai fazer é se separar completamente e trazer um novo padrão, uma nova forma. Só que não está no texto, né? Por exemplo, Daniel, mas eu fico imaginando os outros caras lá, companheiros, né? Que agora iam ter que começar a se alimentar porque Daniel tinha feito. Então, os caras não tinham vivido o mesmo processo, indignados por terem sido até obrigados ali também nesse processo. Assim, um negócio meio difícil. Mas, às vezes, eu fico pensando com relação à santidade nessa luta muito forte da nossa carne e do nosso espírito. E acho que as pessoas olham demais ou tentam suprir demais os desejos da carne, e o espírito está tão fraco, né? E a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus direito. E aí você começa nesse processo de lutar um pouquinho mais contra o pecado, lutar um pouquinho mais contra os desejos, lutar um pouquinho mais contra a carne e equilibrando mais, porque na verdade um equilíbrio entre carne e espírito não é um equilíbrio, é um desequilíbrio onde o espírito é mais forte do que a carne. E aí é interessante porque você vai perceber que tem coisas que você gostava antes e que você achava que te completavam, mas não completavam. E agora você percebe que é indiferente. Então, por exemplo, lembro que quando eu estava na faculdade, segunda-feira era o dia que a galera vinha contar vantagem. Então tinha aquelas rodas de conversa no intervalo, no começo da aula, e vinha os caras contar que ele tinha ido na festa tal, e tinha feito isso e aquilo, não lembrava de quase nada que tinha acontecido, e que não sei o quê. E eu ficava olhando aquele negócio, e aquela era a referência de um bom final de semana, né? Era as festas, era a mulherada, era isso, aquilo e tal. E eu ficava olhando e falei assim, cara, era um vazio
E a necessidade que existia de você contar vantagem, porque você pegou mais ou menos do que o outro, para você tentar ser maior do que o outro, é completamente diferente do que a palavra vai dizer, com você conseguir se completar em Jesus. Até porque quando eu era adolescente, eu tive muita dificuldade quando eu perdi minha mãe, então a carência que eu sentia me impulsionou muito para relacionamentos, para tentar buscar um pouco disso, né? Ainda muito novo, então fui amadurecendo e entendendo. E quando eu cheguei por volta dos 18, 19, eu entendi que, na verdade, a única pessoa que poderia suprir a minha carência de verdade era Jesus. E aí fui equilibrando um pouco mais. Eu ainda tinha vontade de estar com alguém, não que fosse errado, mas não precisava mais estar com alguém para suprir aquela área da minha vida. E aí você consegue encontrar essa plenitude, esse lado mais completo em Jesus, à medida que você vai se aproximando dele nessa busca pela santidade também. Né? E eu acho que existem algumas... Essa luta, até fica a dica, né? Leiam Gálatas. Eu acho que a carta aos Gálatas, ela traz muito isso e também nos explica ali dessa luta. E eu acho que a gente precisa ser, como eu disse, ativo nessa luta, porque... você precisa ser mais radical, essa é a palavra. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu era um cara que eu gostava muito de ver séries, então todas que saíam, não todas, mas eu tentava acompanhar, eu acompanhava várias ao mesmo tempo. Enfim, e nada assim absurdo de pecaminoso, mas era muito, muito entretenimento. Beleza. Eu ouvia muita música também, e parte das músicas eram cristãs, era de adoração. Beleza. Chegou um momento na minha vida que Deus me chacoalhou nisso, assim. E eu entendi que eu precisava ser um pouco mais radical. O que eu fiz? Então, foi uma época que tudo se juntou e eu falei, a partir de agora, eu só vou ver um episódio de série na minha folga, na segunda-feira, por semana. Vou limitar. Radical. Eu não vou mais ouvir música que não seja louvor. Comecei a procurar, fiz as playlists e tal. Comecei a aumentar o meu tempo de oração. E naquela época também eu comecei a trazer para minha vida a disciplina espiritual do jejum também. Lucas, foi uma época que marcou a minha vida. Assim. Eu acredito mesmo. Por quê? Porque eu andei um pouco mais em relação à busca por santidade. Eu fui um pouco mais agressivo, vamos dizer assim, né? Eu quero ser um pouco mais profundo. E sabe, eu acho que às vezes a gente é muito tranquilo nessa luta. Não dá nada e tal. E existe, eu gosto muito de uma maneira que o pastor Luciano Subirá explica. Existe o pecado, existe aquilo que é a iniquidade, aquilo que é o problema, mas existem as impurezas. E a impureza não é um problema ver série, não é um problema ouvir uma música. Mas isso tudo que entra na mente vai pro coração e vira hábito, vira sentimento, vira quem você é. E não é nem só isso, até pela quantidade. Por exemplo, tem problema ver série? Não. Tem algumas séries que não convêm, às vezes, pelo tipo de conteúdo e tal, ou algum tipo de música também, né? Mas não tem problema nenhum, não é pecado ouvir músicas que não são da igreja, não são de adoração. Mas, às vezes, eu vejo que você escuta tanta coisa e não deixa espaço para um tempo com Deus. Então, por exemplo, eu vejo que acontece muito. O cara, saiu a série nova, o cara quer maratonar a série toda, mas ele chegou de noite em casa, depois da faculdade, depois do trabalho, e aí ele começou a ver um episódio, 2, 3... Mas ele não fez o tempo dele com Deus, ele não teve devocional. Ele, mas Deus entende. E não tem problema. Ele vai assistir 6 episódios, 8 horas de série assistindo, não vai dormir bem, no outro dia aquela correria. Quando ele podia ter assistido 1, 2, no máximo, e ter tido tempo de qualidade com Deus. E aí essa troca que a gente faz, achando que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele vai sempre entender, né? Mas quando eu vejo que, na verdade, a gente tem que ter um esforço nosso. E eu gosto muito de comparar a nossa vida, a nossa caminhada com Deus também, por exemplo, com o cuidado do corpo. Tanto com relação àquilo que eu me alimento, como com relação ao tipo de exercício físico. E você quer pegar um cara que vai virar um maromba, né? Carnal, no caso ali, digamos assim, não no sentido da palavra, mas um maromba espiritual. Cara, se não tiver constância e não tiver foco, não tiver metas, que eu vou começando a melhorar, incrementar, crescer. E quando eu cheguei num patamar onde eu queria, agora eu quero um pouquinho mais, agora um pouquinho mais, e vou querer continuar crescendo, você vai estagnar, na verdade. E a estagnação no cristianismo é você ficar em cima do muro. E em cima do muro, como vai dizer em Apocalipse 3, gente, não dá certo, né? Não mesmo. E você falou, né? Essas pessoas que usam a desculpa de Deus é bom, mas a gente não é bom.
E daí a gente precisa lutar todos os dias para ser santo. Sim. Então, se a gente não luta, né? O Francis Chan vai dar um exemplo no livro dele, Louco Amor, que você falou do muro. E é tipo uma escada rolante que desce. Você tá tentando subir ela, tem que ser ativo. Ah, cansei, parei e tal. Tá descendo. Distraiu ali pro lado. Tô Já descendo a escada também. Já era. Porque a carne, ela tá ali, ela luta todo dia. É a gente que ativamente tem que alimentar o espírito, né? E só finalizando a questão das impurezas, o que eu quero dizer é que às vezes a gente fala de santidade, a gente só pensa, não, eu não vejo pornografia. Não, eu não passo dos limites com a minha namorada. Não, eu não roubo o dinheiro da empresa. Mas existe um nível também de busca por santidade que é você fazer o que é certo. Sim. E não só deixar de fazer o que é bom. Então, é levantar do sofá num dia que talvez você está um pouco mais cansado e, enfim, é legítimo descansar, mas é ir para o seu quarto, é buscar ao Senhor, é ler um livro no dia que você queria que só... vai te ajudar a crescer, edificar. Exato. É você ser ativo realmente, não só não fazendo o que é ruim. São as duas coisas. Fazer o que é bom. Abandonar algumas coisas e deixando algumas coisas de lado. Porque eu vejo que, na verdade, não é simplesmente largar alguma coisa, mas à medida que você caminha com Jesus, tem um relacionamento com Ele, Jesus é apaixonante. Mas Ele é tão apaixonante que me faz perder a paixão que eu tinha anterior a algumas coisas que para mim eram antes muito maiores. Sim, entendeu? É bem isso. E, Eric, pra gente encerrando já aqui, que o nosso tempo já está mais avançado, algumas dicas mais práticas pro pessoal aí que está nos assistindo hoje, nos ouvindo, que a gente pode dar de algumas dicas para alguém que está querendo buscar mais santidade na vida? Eu acho que você tem que ser radical, né? Como eu disse, não adianta ficar negociando consigo mesmo, não dá nada e tal. Coloque metas, assim, do que você vai fazer. Faça compromissos. Traga também, se você é um adulto, né? Criança não pode fazer isso, nem pré-adolescente. Mas se você é um adulto, traga a disciplina do jejum também. Sim. É muito importante. Comece a jejuar, pesquise sobre isso. Não dá tempo de falar aqui. Mas comece a jejuar, buscar o Senhor mais intensamente. Leia também, inclua na sua vida aquilo que te faz pensar nas coisas de Deus. Seja podcast, seja livro, seja coisas músicas, que vão te ajudar a pensar mais nisso. Nas né? coisas do alto, exatamente. E, na minha opinião também, se você não está incluído num grupo de cristãos, se inclua, se engaje numa célula, no ministério, ande com gente que também vive as mesmas coisas que você. Que podem compartilhar de vitórias e lutas que estão tendo para te ajudar. Porque você não está sozinho, né? Exatamente. Então eu diria que essas três coisas, né? É uma busca um pouco mais radical, através do jejum ali da palavra e tal. Incluir coisas também na sua vida, no seu dia a dia, que façam você pensar nas coisas do alto e estar com gente que também está buscando a mesma coisa que você. Amém, amém. Muito legal. Até vou falar rapidinho, terminando já, mas falando do jejum, tem um jovem que está aqui na igreja que eu tenho muito costume de um cara vir falar que ele tem dificuldade de um pecado de estimação. Falar, cara, então quando acontecer de volta, você tem que jejuar. Por pelo menos 12, 18 horas, tentando, né, trabalhar um pouco em alguém que ainda não tem esse hábito, na verdade, na vida. E um desses jovens veio falar com isso, nossa, pastor, chegou um horário que normalmente era o horário que eu acabava, né, fazendo algum tipo de besteira e tudo mais e tal, e eu estava de jejum. E na hora, pastor, não conseguia pensar em pecado, eu só pensava em picanha, em lasanha, em sonho, e não sei o que e tal. E é brincadeira essa parte, é um jeito de falar, porque eu estou, na verdade, deixando o desejo da carne e fortalecendo o espírito. Sim. Essa é a ideia também, não só do jejum, mas da vida de santidade, né? Sim, bem isso. Legal. Eric, obrigado pelo teu tempo aí, Foi um muito prazer. bom estar com você, um pouquinho aí. Gente, Deus abençoe vocês, a gente se vê no próximo OneCast. Isso aí, um abraço. Busquem santidade.